O oceano sempre foi um lugar misterioso. Quanto mais fundo descemos, menos sabemos. Civilizações, navios, pessoas desaparecem, mas talvez algumas coisas realmente nunca tenham ido embora. E a história de hoje mostra isso. Uma civilização antiga, estátuas estranhas e um templo guardando um artefato. Nesse jogo de hoje que é chamado Forgotten, que é um jogo que a gente acompanha a história desse personagem que está investigando uma civilização esquecida no fundo do oceano. Bom, a gente já começa aqui achando uma porta, né? Vamos tentar abrir ela aqui. E o jogo aqui mostra o papel de talvez um explorador, né? Talvez um arqueólogo, algo do tipo. Que ele usa esse equipamento aqui para localizar, como funciona, meio que um radar, né? Que localizar alguma coisa específica. E a gente encontra esses destroços aqui, né? Que parece ser realmente de uma civilização no fundo do oceano. O primeiro objetivo aqui é achar a pirâmide. E aqui estão as estátuas, né? Que é algo bem curioso que acontece nesse cenário, que já deixa bastante teoria do que são essas estátuas e por que elas estão aqui. A arquitetura parece meio que uma mistura de, não sei, talvez grego, né? Por causa dessa arquitetura meio de com pilares, essas coisas. Talvez pode ser até Atlantis, né? É uma teoria que pode ser que tem na cidade desse jogo. Bom, o radar tá mostrando algo aqui, vamos ver o que é. Aqui é um texto que a gente encontrou. O texto aí diz, é chamado O Sinal Celestial. E ele diz: lembre-se, aqui o sinal celestial tocou a terra. Ele caiu sobre essa terra antes mesmo dos nossos olhos e de nossos antepassados. Grande era sua luz e aqueles que contemplaram foram tomados pelo medo. Então, proclamaram esse lugar como sagrado diante do Deus primordial. Ergueram-se aqui santuários e altares para sua glória. E assim, Quetaron elevou-se acima das nações ignorantes, seus falsos deuses. Bom, isso aqui foi uma nota deixada aqui, né, dessa civilização, na verdade meio que um artefato que mostra um pouco da história desse lugar e das pessoas que moravam aqui, né. Ela fala sobre um deus chamado Quetaron. E eles construíram altares e templos em nome desse deus, né? E talvez essa cidade foi meio que construída em cima disso, né? Tem bastante dessas estátuas aqui. E fica na teoria, né? Do que elas são, né? Se é realmente estátua, isso aqui talvez eram os habitantes que estavam aqui nessa cidade antes. Eles parecem meio que tudo igual, na verdade, né? Mesma roupa, mesmo cabelo. Vamos continuar seguindo aqui. E aqui tem mais estátua. Cada uma tem uma posição meio diferente, né? Ali atrás elas estavam meio que algumas olhando, algumas lamentando, que elas parecem estar observando algo ou guardando algo ali atrás, né, na verdade. Aqui tem mais uma nota que foi deixada, que é chamado de a centelha. Aqui na nota diz: a centelha foi concedida dos céus, nem o tempo poderá destruí-la, nem as águas do mar conseguirão apagá-la.
Ela permanece em movimento eterno, não conhece repouso, não conhece fim e incessantemente irradia uma luz sagrada. E por essa luz, Ketaro torna-se mais forte de geração a geração, pois através dela existe um caminho entre o mundo dos mortais e o seu trono. Aqui de novo fala desse deus, né? Desse Ketaro e dessa centelha que eles chamam de Spark, né? Que foi algo que meio que caiu dos céus. E nem o. Eles dizem que nem o próprio mar pode apagar, né? E pelo jeito talvez isso não pode ter sido verdade, porque a cidade está imersa. E esse deus parece que, na verdade, eles primeiro encontraram essa luz, né? Essa que eles chamaram de centelha. Talvez algo vindo do espaço, né? Pelo jeito que foi descrito. E isso que já conta um pouco a história do lugar. Aqui tem mais estátuas. Vamos ver se dá pra achar mais alguma coisa. Aqui tem outra nota deixada. Essa aqui é chamada de O Ritual. Aqui ela diz: até os dias de hoje, os sacerdotes buscam compreender sua santidade. Eles interpretam o movimento da centelha, sua luz e seus sinais. E dentro dela está escondida uma vontade que permanece invisível aos olhos dos mortais. Foi para esse propósito que esse grande templo foi erguido. E ele reúne a luz da centelha em seu coração e direciona seu brilho até a câmara celestial, para que os céus possam novamente contemplar seus filhos. A segunda vida será cumprida nos dias que estão por vir, que os fiéis ascendam ao seu trono. Bom, aqui já é algo bem mais ritualístico, né? Que eles falam que essa centelha, essa luz que veio dos céus, né? É meio que a vontade desse deus do Ketaro. E pelo jeito eles meio que conseguiram um jeito de guardar isso. Bom, aqui o objetivo foi atualizado e tá mandando a gente encontrar uma chave agora. Que isso parece ser uma pirâmide, né? É realmente uma pirâmide. Agora a gente tem que encontrar a chave para entrar nesse lugar. E essas notas já deixaram um pouco mais claro do que aconteceu aqui, né? Essa civilização, ela encontrou essa luz vindo do céu e eles começaram a idolatrar esse deus que eles chamaram de Ketaro. E essa luz, né, que eles chamaram de centelha, começou a ser idolatrada. Mas talvez isso fez alguma coisa aconteceu por isso, né? Porque a cidade ser submergida e todo mundo ter virado estátua, talvez. Então alguma coisa misteriosa ocorreu aqui. Vamos ver se a gente acha as chaves que tem aqui, né? Para abrir a porta. Bom, aqui o radar parece que está mostrando. Realmente aqui vai estar uma chave. Que é aquelas estátuas que estavam guardando isso, né? Então depois a gente ter lido ali, elas meio que mexeram, talvez intencionalmente, né? E agora elas liberaram acesso para pegar essa chave. É curioso que elas parecem ser meio que igual, né? Talvez fosse. E agora elas mudaram de posição algumas. Elas realmente estão se mexendo. Mas como eu estava dizendo, talvez elas nem fossem humanos antes, né? Talvez alguma raça
sei, talvez vindo antes da humanidade, que parecia isso. Apesar da roupa e do estilo lembrar alguma coisa meio grega, né? Vamos tentar achar agora que a segunda chave, que ele tá pedindo 3, né? Pra abrir a pirâmide. E elas parecem estar meio que guiando pra essa chave, né? Então tem algum propósito aqui escondido. Se elas querem que a gente consiga acessar aquele lugar, né? Deixa eu colocar essas duas chaves aqui na pirâmide. Que aí depois vai faltar mais uma. Aqui o radar tá mostrando um ponto de interrogação ali. Alguma coisa aconteceu. Lá dentro, na verdade, né? Então realmente tem alguma coisa ali dentro. Importante que o radar tá captando. Que é o que a gente vai descobrir quando abrir essa porta. Agora vamos em busca aqui da terceira chave. Aqui não vai estar. Aqui onde estava a segunda chave. Que parece estar na terceira chave. Agora a gente volta lá pra pirâmide e vai conseguir abrir aquela porta. O lugar já parece ter que submerso, já parece estar submerso há muito tempo, né? Porque tá literalmente ruína, né? Então talvez isso aqui tenha submergido há milhares de anos, né? O lugar tá nesse nível. Mas mesmo assim, as ruínas meio que se manteram aqui ainda, né? E isso é algo meio que tá sendo muito falado na internet, né, hoje em dia. Que é essa parte de status dentro do oceano, né? É algo meio que mexe com um lado meio psicológico, né? Que o oceano sempre é um lugar que causa meio uma sensação de desconhecido, né? E faz esse contraste com estátuas, ruínas dentro. Então essa estética está muito popular hoje também. Bom, agora o objetivo nosso é pegar o I-32M9, que provavelmente deve ser o nome do artefato que a gente estava em busca aqui, né? Que é o que está dentro dessa pirâmide. E eles estavam guardando. E pelo jeito eles queriam que a gente acessava, né? Porque eles conseguiram dar o. Eles liberaram o acesso às chaves, né? Essas estátuas ou algo que estava manipulando elas. E aqui elas ganharam vida de novo. Agora até o radar tá mostrando ponto de interrogação, né? Porque realmente parece que elas ganharam vida para ser detectado até ali, né? Porque antes não tava. Bom, agora nosso objetivo é voltar para a nave. Já conseguiu o artefato, né? E aqui fica meio ambíguo quem que é esse personagem nessa história. Mas provavelmente algum arqueólogo ou algo do tipo, né? Que estava em busca disso. Então, o nosso objetivo já era entrar aqui dentro e conseguir esse artefato.
E agora o objetivo é voltar pra nave e sair desse lugar, né? Bom, aqui a nave já parece uma coisa meio futurista, né? Então talvez isso aqui, essa história se passa bem no futuro, né? Porque não é isso aqui que eu esperava de ver uma nave, né? Talvez um submarino, né? Isso aqui é literalmente parece uma nave futurista. E pelo jeito não vai dar pra gente entrar aqui de novo. Realmente. A nota em cima tá até dizendo isso. Que a nave não pode ser acessada. E talvez essas estátuas aqui que fizeram isso. Ou a força que tá aqui influenciando elas. Que tá impedindo o personagem de ir embora daqui. Então agora não tenho muito o que fazer, né? Talvez voltar pra pirâmide pra ver o que tem. O que acontece. É, que não tem muito lugar pra escapar mesmo. Além de estar no fundo do oceano, né? Então o único jeito realmente seria voltar pra nave. E o caminho foi bloqueado agora. Esse caminho não tava assim. Agora acho que não tem muito. Não tem muito escapatória aqui. E aqui a gente foi levado para um lugar totalmente novo, né? Não sei, talvez isso aqui pode ser uma alucinação, talvez. Ou não, né? Ou realmente a gente conseguiu entrar em algum lugar por meio daquelas estátuas, né? Parece ser meio que um campo de trigo, né? E aqui já deu uma mudada o cenário. Que parece ser a lua aquilo, né? Ou talvez não, né? Parece ser meio que um ponto de luz, não parece muito a lua. Então a única coisa que tem a se fazer agora é continuar seguindo, né? E agora elas voltaram aqui, as estátuas. Elas realmente parecem estar meio que guiando aqui o personagem de novo, né? Guiando ou forçando ele a ir pra algum lugar, né? Pô, e aqui a gente encontrou o mesmo artefato que tava aquela hora. O mesmo artefato que tava dentro da pirâmide.
E esse foi a história de Forgotten. Bom, ficou meio que muitas perguntas ali para serem respondidas no jogo, né? Um final meio estranho, mas pelo que eu teorizo que aconteceu, que a gente descobriu essa civilização meio que esquecida, né? Ou oculta, né? Que eles tinham esse deus, né? Que eles idolatravam, que era chamado de Ketaro, e eles acharam essa luz que veio pelo que foi dito nas notas, veio do céu, que eles chamavam de centelha. E essa centelha foi meio que também não foi muito explicado como ela foi usada, né? Mas parecia meio que ser uma força cósmica, né? Que as notas estavam dizendo. E essa centelha foi meio que eles conseguiram talvez guardar na forma de um artefato, né? Porque eu tenho a teoria de que aquele artefato que a gente pegou no final era essa tal dessa centelha, né? Eles chamaram de Spark. E talvez isso estava relacionado talvez com esse deus, né? Talvez era alguma coisa totalmente diferente disso, né? Não dá pra saber, porque o jogo deixa meio que em aberto, né? O que é aquilo. E eles também falavam muito sobre uma segunda vinda, né? Que tinha naquela nota do ritual falando. E agora a pergunta é o que é essa segunda vinda, né? Talvez eles queriam ressuscitar esse Deus, né? De alguma forma. Ou trazer ele pro mundo, né? Ou talvez ele já tava. Fica meio confuso isso. E eles falavam que quando ia ocorrer essa segunda vinda, é quando os fiéis iriam ascender, né? E realmente ficou muitas perguntas abertas, né? E eu acho que é esse o objetivo do horror cósmico, né? Realmente algumas coisas são feitas para não ter respostas, né? Ou ter respostas que nenhum ser humano consegue entender, né? Então eu acho que é essa a lição que foi aprendida no final dessa história, né? E dizem que o oceano guarda tudo aquilo que o mundo esquece, né? Mas talvez esquecer seja realmente aquilo que nos mantém vivos. E até a próxima.